Olá, olá meus irmãos, estamos aqui para mais um episódio daí dos livros de Hamed, As Dores da Alma, Os Prazeres da Alma e Renovando Atitudes. Então, seja aí bem-vindo quem está entrando. Hoje o tema é paciência, nós vamos falar de paciência. Então, eu procurei nos 3 livros a definição dele sobre paciência, desse espírito de luz, dessa mensagem. E eu vou estar trazendo a definição dos 3 livros, que eu achei a definição apenas dos prazeres da alma, ele passa muito um conceito. E eu gostei muito da definição, da orientação do livro Das Dores da Alma, e do Renovando Atitudes, que é uma mensagem também bonitinha. Então a gente vai estar falando hoje sobre paciência, segundo o Espírito de Hamed, isso é uma mensagem psicografada, são 3 livros, e eu vou estar trazendo aqui para vocês. Então, eu vou lendo um pouco e a gente vai conversando naquela dinâmica que a gente já fez a primeira live, e serão assim todas, para poder tá passando e debatendo, é como se fosse um estudo, Um estudo literalmente, para ficar gravado aqui e jogar em outras plataformas também. Paciência. A nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. Atos e atitudes pacientes podem mudar o nosso modo de ver e enfrentar conflitos. Lembremos-nos de que todo problema contém em si mesmo a semente da solução. Então, só esse primeiro parágrafo aqui fala que a impaciência desequilibra nossos processos internos e externos da natureza em nós. O que Hamed fala? Que segundo a ciência moderna, o nosso planeta foi criado em 5 bilhões de anos. Toda a natureza tem uma ordem natural. As vidas começaram a surgir nos oceanos, nas águas mornas. E foi todo um processo da natureza até gerar os primeiros seres vivos, até chegarmos nessa biologia, nesse bioma que nós temos hoje de tanto plantas, tanto seres vivos no nosso planeta Terra, Então, o planeta maturou de acordo com a natureza, no tempo da natureza. Então ele fala assim: e a impaciência nos desequilibra os nossos processos internos e externos da natureza em nós. A gente deixa de respeitar o tempo natural das coisas. A gente pula etapas, a gente queima etapas. E a gente vai estar falando bastante sobre isso aqui. A nossa ligação com os processos vivos da Terra tem sido esquecida. Não existe, porém, nenhum vestígio que permita determinar como alguma aproximação à época em que foram lançadas as sementes da vida, o aparecimento dos primeiros organismos vivos sobre o orbe terreno. Eu vou estar falando isso, depois vocês vão entender o porquê dessa introdução aqui da natureza e coisa e tal. Atos e atitudes pacienciosas podem mudar o nosso modo de ver e enfrentar conflitos. Total. A pessoa que é paciente, que sabe esperar, respeitar, é lógico que ser paciente não é ficar parado não, tá, gente? Ser paciente não é ficar esperando a terra girar, não. Ser paciente é respeitar os processos de tudo. Assim como Deus respeitou, Deus criou a terra num ciclo até chegar no ponto que está hoje. E por mais que a gente seja bombardeado por notícias ruins, políticas, guerras e tal, estamos em evolução. Só que o otimismo não vende. O medo domina a massa. Mas
é assunto para uma outra live, eu já tenho algumas aí falando disso. De modo geral, o nosso planeta passou por lentas e diversas transformações. Provavelmente a vida surgiu nas águas dos mares, que exerceram a função de berço fecundo para manter as primeiras formas de vida. É isso que eu falei. O acúmulo de substâncias ou moléculas durante milhões de anos converteu os ambientes marinhos numa verdadeira sopa nutritiva. A partir daí, a ação laboriosa dos operários celestes, que é o lá de cima que a gente não entende, que a ciência tenta explicar e não vai conseguir nesse momento. Nesse momento, não. Teve início a vida na Terra, porque a vida é uma coisa divina. É uma coisa que tem seus mistérios e a gente não consegue entender tudo ainda. Não nos foi permitidos. Tudo ainda. Então a gente deve lembrar que todo problema contém em si mesmo a semente da solução. Olha como isso é forte. Se você tem um problema, a solução, o início da solução está dentro do próprio problema. Nunca é fora. Não é o Arthur que está falando, não. Não é o Arthur. É Hamed. Então vamos lá. É preciso, portanto, que adotemos o ritmo da natureza, cujo segredo mais precioso é a paciência. O ritmo da natureza. É o que a impaciência nos tira, nos quebra esse ritmo. O ser humano é a própria natureza adquirindo consciência de si mesma. Nós somos um produto também da natureza, não é mesmo? Por possuir a capacidade de entender racionalmente esse grandioso espetáculo da evolução, o ser humano deveria ser o primeiro a perceber que sua perfeita estrutura orgânica resulta da paciente realização da natureza. Gente, o nosso corpo é uma máquina perfeita. Nós somos semelhança de Deus, né? Nós somos projeto de Deus. Nosso olfato, todos os nossos sentidos, né? A gente funciona perfeitamente, o corpo avisa tudo. O corpo vai mostrando pra gente, vai dando sinais. E nunca é do nada. As pessoas às vezes falam, eu tive uma depressão do nada, eu tive uma ansiedade do nada. Nunca é do nada. É você que vem acumulando, jogando para debaixo do tapete e chega no ponto que tem os transtornos, tem as crises e você não se observa. Se você se observar, se você se alinhar com a natureza do ser humano, no ser integral, espírito, corpo e mente. Espírito, corpo e mente. A mente é um departamento do espírito. A mente, você não é só a mente. Você não é esse trebulhão de pensamentos acelerados, querendo resolver tudo, querendo controlar tudo. Você não é isso. Essa é a sua mente e essa é a função dela. Entenda isso, que isso será libertador na sua vida, ok? Vamos continuar aqui. No entanto, a paciência não é passividade, estagnação, ociosidade ou paralisação. Antes, é um potencial a ser desenvolvido com serenidade, persistência e constância. Serenidade, persistência e constância. A paciência permite que possamos descobrir o momento certo de perseverar ou abdicar de relações, situações, vínculos, atividades que envolvam o nosso dia a dia. Você nunca deve tomar uma decisão no momento de raiva ou no momento de muita euforia. Você tem que observar, aguardar com paciência. Através dela você vai descobrir se você persevera
ou abdica daquela relação, de uma situação, de um vínculo, de uma atividade. Às vezes você está infeliz na sua profissão. Observa, às vezes é só você que não está bem. Às vezes não é a culpa da profissão, às vezes a culpa não é do seu parceiro. Às vezes é você que não está bem. Você está reagindo de forma errônea ao mundo. Você está com a visão turva, de acordo com as suas dores da alma, né? E é isso. Vamos lá. Os espíritos superiores possuem a necessária paciência de revelar certos ensinamentos na ocasião oportuna. Sabem que o processo de amadurecimento e crescimento humano é constante, mas é gradual. O processo de crescimento e amadurecimento humano é constante, mas é gradual. Por isso que a gente deve respeitar, por isso que a gente tem que ter paciência. Respeitar os processos. Os espíritos superiores reconhecem que cada coisa se deve dar ao devido tempo. E que tudo que se diz de forma precipitada pode ser mal interpretado ou não entendido. Olha quantas guerras tem hoje por má interpretação, quantas guerras dentro das religiões, dentro de casa, que você fala uma coisa num momento de ira e raiva, e o outro parceiro, o filho, não entende, a família. Tudo por você não respirar, esperar o momento certo e falar com inteligência, sem agressividade, com paciência, né? Por isso, para evitar essa má interpretação e esse mau entendimento, que os espíritos de luz superiores se utilizam da natureza evolutiva, levando em conta a condição de tempo, lugar e modo que cerca e acompanha as pessoas, fatos e acontecimentos. Então, tem coisas, quando Cristo veio na Terra, ele passou mensagens por parábolas, muitas parábolas, porque muita coisa o homem da época não entendia e não entendeu. Eu acredito que se ele viesse hoje, ele ia ser um pouco mais quântico, um pouco mais, falar mais do mundo espiritual com mais clareza, eu acredito. Mas a época é o que ele tinha para passar. Se ele passa, os homens não iam entender, iam interpretar tudo de forma errada e a mensagem não tinha sido passada, que era o reino. No reino, a gente não é daqui, nosso reino não é aqui, né? O reino é outro. A gente está aqui numa experiência para evoluir, né? E amar, respeitar, se perdoar, né? Para evoluir e para retornar à pátria mãe, né? Vamos lá. O que diz o Livro dos Espíritos aqui? Os mentores da codificação disseram a Allan Kardec que os espíritos ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desnaturaram, mas que podem compreender atualmente. É aquilo que eu estava dizendo. E eles justificaram: não ensinai às crianças o que ensinai aos adultos. Não dai ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir, cada coisa no seu tempo. E a humanidade, eu acredito que esteja na adolescência, né? Tudo tem o seu tempo, tudo tem que respeitar. É a natureza de Deus. É a natureza de Deus que funciona assim. Então, quem somos nós para querer colocar o carro diante dos bois, né? E a impaciência está ligada geralmente à ansiedade, ao mundo corrido de hoje em dia, e daqui a pouco eu vou estar falando um pouquinho disso. Nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. É o título e é o que está falando aqui. Atos, então, se a gente não respeita a nossa própria natureza, a impaciência você vai se desequilibrar todo, internamente e externamente.
Você vai ser agressivo a si mesmo, aos outros, você não vai entender nada que está se passando ao seu redor. Você vai ser um escravo da sua mente, um escravo da sua ansiedade, um escravo dos seus medos, um escravo das suas culpas, né? Então você tem que se entender, encontrar o processo certo do seu autoconhecimento, para você poder lidar com mais paciência com a vida, paciência com o tempo de Deus. A gente sempre ouve tudo no tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito. Deus não te dá uma coisa sem você ter o merecimento e a maturidade para aquilo. O tempo dele é perfeito. Nossa impaciência desequilibra. Eu já li isso, vamos lá. Lembremos-nos que todo problema contém em si mesmo a semente da evolução. Então é isso. Eu já disse que você vai encontrar a solução para o seu problema dentro do próprio problema. É sempre assim, em tudo. E eu vou estar falando um pouquinho aqui da ansiedade, já do livro Dores da Alma, né? Da mensagem de Hamed, e depois do Renovando Atitudes, que é um complemento perfeito. De nada adiantará o teu desespero e aflição, pois a vida maior não te dará ouvidos dessa forma. A vida maior é Deus. Não adianta desespero e aflição. Deus não te dará ouvido dessa forma. Já tomaste plena consciência da sua ansiedade? Algumas perguntas agora para vocês. Já tomaste plena consciência da sua ansiedade? Notaste como está atropelando aos outros e a ti mesmo? Aonde queres chegar? Por onde caminhas? Todas essas perguntas, respondidas sinceramente, poderiam abrir-lhe a mente para novas e melhores atitudes, garantindo-lhe estabilidade e seguranças emocionais. Reflita, veja como você está reagindo ao mundo, veja como toma consciência da sua ansiedade, da sua tristeza, toma consciência de você, se pergunte por que você está assim, pergunta aonde você quer chegar. E se o caminho que você está traçando é o caminho que vai te levar aonde você quer chegar, com as suas atitudes, com os seus planejamentos, com o seu modo de ser. Do nada adiantará o teu desespero e aflição, pois Deus não lhe dará ouvido dessa forma. Viva com plenitude o presente e verás o futuro relatar as consequências dos teus atos do ontem, que contam tua própria história de vida. O seu ontem conta a sua história de vida. Viva o presente. O presente, a vida é um eterno agora. O que passou é história e o futuro não existe. Então não adianta. Planeje-se, mas não adianta querer atropelar, querer estar no amanhã. Curta o caminho, curta a estrada, curta o processo, curta você. Seu maior inimigo é você mesmo, é sua mente, é o seu ego que vem tomando uma importância que ele não deveria ter. É a sua preocupação com o que os outros pensam de você. Poxa, você vai passar a sua vida querendo agradar os outros, querendo fazer o que os outros acham que deveria ser certo, o que os outros vão pensar, e não vai fazer, não vai se dar a oportunidade de fazer o que você ama. Você acha que para mim é fácil estar aqui de frente da câmera falando aqui no Instagram para quem quiser ver? Não. Mas é o chamado. É o chamado, é o que me completa. É o que me faz bem, é a minha terapia.
Tudo aquilo que precisares aprender, discernir, compreender, chegará em tua existência repetidas vezes, até dares a devida atenção, efetuando assim a aprendizagem necessária. Olha só, tudo que você precisa aprender, discernir, absorver, compreender, enquanto você não dá a devida atenção, enquanto você não aprende com os conflitos, não aprende com os problemas que vêm à sua porta, eles vão continuar vindo. Até você aprender. Eles vão continuar vindo. Vindo e vindo e vindo, e você vai viver nesse ciclo, ou você muda, ou você vai viver nesse ciclo de horror, de problemas, de crises emocionais, financeiras, saúde, seja qual for o seu problema. Enquanto você não aprender com a dor é exímia professora. Aprenda, pergunte-se por quê, o que eu preciso aprender com essa dor, o que eu preciso aprender com esse problema, o que veio para me ensinar. Evolua com o problema, a semente da solução está no problema. Está no problema. Ok? A vida te escutará a tua intimidade, ou seja, tuas reais necessidades da alma. A tua ansiedade não mudará o curso da natureza. Tudo que acontece naturalmente, visto que as leis naturais ou divinas não promovem saltos, nem extrapolam os ditames estabelecidos por Deus, inseridos por ela mesma. Então, a partir do momento que você se compreende o que precisa aprender com seus conflitos, a vida te escutará o seu íntimo, escutará a necessidade da sua alma. A vida não pula etapas, é a lei da natureza, a lei criada por Deus. Ah, mas eu não consigo nada disso. Entrega para Deus, conversa com Ele, ajoelha no chão no seu quarto e ora. Entrega para Ele seus desafios e pergunte: Deus, o que eu preciso aprender com isso? Por que disso? A resposta virá. Deus sempre nos surpreende. A resposta sempre vem. Bom dia, Ritinha. Então, a tua ansiedade não mudará o curso da natureza. Eu vou repetir isso que é muito forte. Tudo acontece naturalmente, visto que as leis naturais, as leis divinas, não promovem saltos, nem extrapolam os ditames estabelecidos por Deus. Entenderam? Tem que respeitar o tempo, tem que entender, aprender com os conflitos, com os desafios. Não tente mudar a sequência dos fatos. Existem etapas regidas por ciclos evolutivos, que são, em verdade, o processo espiritual de desenvolvimento de cada um. Olha, que rico. Etapas regidas por ciclos evolutivos, de acordo com o processo espiritual de cada indivíduo. Não se compare. Você não é o seu pai, você não é o seu irmão, você não é o seu colega de trabalho. Você vê só as cachaças que ele toma, você não vê os tombos que ele leva. Você não consegue. Então não se compare, você é um ser único. Ninguém no mundo, 8 bilhões de habitantes, ninguém no mundo tem a íris dos seus olhos. Ninguém no mundo tem sua digital. Você é um universo único, criado por Deus. Deus está dentro de você. Você tem centelha divina aí dentro.
A resposta para tudo está aí dentro. Sempre esteve. Nós que nos perdemos aí em dado momento da humanidade, buscando fora. Fomos ensinados errado. Mas está aí dentro. A resposta para tudo está aí dentro. Na sua conexão com o divino, no seu respeito a si mesmo, na sua consistência e paciência com você, em respeito às leis naturais, às leis divinas. Vamos dar sequência. Cada fase antecede a outra. Portanto, tudo está equilibrado harmoniosamente pelas normas do poder divino. Tudo está equilibrado. A sua ansiedade não vai quebrar as leis do divino. Harmonize-se você também. Nós temos que nos harmonizar, nós temos que entrar no ritmo. A gente vai ficar nadando contra a correnteza a vida inteira? Vai morrer afogado. Analise as plantas como modelo. Se quiseres que elas cresçam e se desenvolvam, limite-a deixá-las viver naturalmente, pois, por mais que possa dispensar-lhes cuidados e zelos contínuos, somente quando estiverem prontas é que brotarão e se cobrirão de flores. Você quer crescer, mas não está deixando as raízes. Se você vê uma planta de 10 metros, ela tem 10 metros de raízes para suportar chuva, enchente, vento, para buscar a luz do sol, se alimentar, para se conectar, traz alimento do sol para a terra e da terra para as folhas. Quando chega o inverno, o que a planta faz? Deixa cair todas as folhas. Para quê? Para economizar energia para o caule e as raízes. A gente não quer abrir mão de nada, a gente não quer perder nunca. A gente não aceita perder nunca, a gente não aceita ceder. A gente não respeita a ordem natural, a lei divina. A gente só quer ganhar. A gente dá uma importância ao ego infinita. E o mundo está te levando cada vez mais para isso. Então, olhe para dentro. Busque se conhecer, busque entender as leis que regem o universo. Leia Hermes Trismegistus, 7 leis herméticas. O todo é mente. Observe-se. Vou continuar, senão a live fica longa. Experiência é a soma dos seus desacertos e desenganos. O sábio conhece o limite do necessário, porque nele reside uma capacidade extraída das diversas experiências vividas ao longo das existências. Em relação ao limite necessário, assim declamam os representantes do Espírito da Verdade. Os representantes do Espírito da Verdade, do Espírito Divino, declamam isso sobre o limite do necessário. Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Quem é ponderado conhece o limite do necessário por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à custa da própria.
Aí me põe no bolo e é 99% da população mundial, né? A gente só aprende a respeitar os limites do necessário com os acertos e desacertos, com as frustrações, com as porradas da vida, que se chama experiência. E feliz daquele que aprende ainda com as dores, né? Porque você vê gente aí de 70 anos cometendo os mesmos erros dos 20 e não aprendeu nada. Então, se você está aprendendo, se você está reconhecendo os seus erros e está mudando por custa da própria experiência, parabéns, você já está no caminho certo. O caminho para a sabedoria é esse. Vamos chegar num ponto que só por observar a gente vai fazer, não vou fazer isso não, que isso aí dá errado. Não queira burlar as barreiras naturais do universo. Olha como essa mensagem é forte. Respeitar as leis naturais. Está aí nos 3 livros isso. Por isso que eu estou falando sobre isso. A paciência depende de você respeitar as leis naturais do universo. Acalma-te. Procura caminhar passo após passo, porque somente assim chegarás à serenidade que tanto procuras. Não tentes fazer de tua vida um caminho meticuloso. Não tente calcular sua existência minuciosamente, pois assim você estará prejudicando o ritmo natural dos acontecimentos. Não tente controlar. A gente não tem o controle. A gente não controla nem os nossos pensamentos. Vai controlar as ações. Vai controlar o futuro. Vai controlar os problemas. Deus fala contigo pela voz silenciosa do seu coração. Centraliza-te em ti mesmo. E do âmago de sua alma perceberá amorosamente que, na natureza, tudo cresce em harmonia. Analisa o fluxo da vida nas águas, nas plantas, nas flores, nos animais, nas pessoas e em ti mesmo. E verás oportunidades de crescimento que todo ser está destinado a alcançar. Analise o fluxo da vida e verás oportunidades. Observe seus animais, como eles têm consistência, como eles fazem tudo sempre da mesma forma, como eles respeitam-se. Você não vai ver um cachorro querendo fazer uma coisa de gato, nem gato querendo fazer coisa de cachorro. Eles têm a hora do cochilo, eles têm a hora do sol, eles têm a hora do banho de língua, eles se respeitam, se cuidam. Não vivem em função do que o outro pensa dele. Não tenta superar expectativas do outro. Eles só querem o que é deles. Estão sempre no momento presente. Vivem em paz. Não tenha pressa. A paciência te ajudará a atravessar o momento de crise. E os frutos do amanhã serão proporcionais à tua paciência de agora. Olha que lindo isso. Não tenha pressa. Eu queria ter lido isso há 10 anos atrás. A paciência te ajuda a atravessar os seus momentos de crise. Respira, presta atenção no ar entrando e saindo. E deixa o tempo. Não fica querendo deixar sua mente solucionar
seus problemas internos, não. A sua mente só vai te condenar a ações e pensamentos horripilantes. Aqueles pensamentos que você tem, às vezes você fala, meu Deus, como eu posso estar pensando isso? É sua mente caçando solução, é a função dela. E você não é ela. Paciência. Entenda que você não é ela. Os seus frutos de amanhã dependem da sua paciência de agora. Dores da alma, Hamed. Gente, que lindo. Agora, para finalizar, para a live não ficar longa, do livro Renovando Atitudes, um trechinho que fala sobre paciência e fala sobre como Jesus falou um pouco sobre isso, como ele agiu. O mestre aceitava plenamente a diversidade humana. Gente, Jesus era judeu, ele nunca questionou o judaísmo. Jesus nunca questionou o Império Romano. Jesus nunca julgou ninguém. Entre os 12 apóstolos dele, tinha gente de tudo quanto é jeito, tá? Não pensa que eram homens santos no momento que ele pescou, não, tá? A transformação veio no seguir Jesus. Ele respeitou plenamente a diversidade humana. Jesus se opunha a qualquer momento ao nivelamento psicológico. Será que a gente faz isso nos dias de hoje? Queremos nivelar todo mundo num jeito de ser? Gente, o que trouxe a humanidade até hoje, com essa tecnologia, nós sobrevivemos é pela diferença. É a diferença que salva a humanidade. É a diferença que tem um homem que planta, tem um homem que cria gado, tem um homem que inventa computador, tem o que vai para o espaço, tem o que pesquisa remédio, tem o que prende pessoas, tem o que julga, tem o que cria máquinas para facilitar a nossa vida. É a diferença. É a diferença que nos trouxe aqui hoje, que fez a gente sobreviver a não sei quantos mil anos aí sem energia, sem eletricidade, sem água limpa em casa. Tudo foi criado por homens, pela diferença de pensar, pelos diferentes nivelamentos psicológicos. Não estou falando nem do nivelamento da evolução espiritual, não. Estou falando de uma existência. Ninguém vai pensar igual a você, cara. Seus irmãos pensam igual a você. São criados da mesma forma, mesmo lar. Não pensa. E essa é a coisa mais linda da humanidade. Entenderam? Portanto, Jesus lançou a parábola do semeador, a fim de que entendêssemos que o melhor apoio que prestaríamos aos nossos companheiros de jornada seria simplesmente esperar em silêncio e com paciência. Eu me falo de Jesus, eu me emociono. Portanto, compreendamos que a nós somente compete semear, sem esquecer, porém, que o crescimento e a fartura na colheita dependem da chuva da determinação humana.
e do solo generoso. O solo generoso da psique do ser. A nós compete semear, mas dependemos a fartura da colheita depende da chuva da determinação humana e do solo generoso da psique do ser, onde houve a semeadura. Vamos olhar para a nossa psique, vamos ser determinados, vamos olhar, vamos cuidar da nossa mente, vamos higienizar os nossos pensamentos, vamos soltando as angústias, soltando os controles, soltando a impaciência e respeitando as leis da divindade, as leis da natureza divina. É isso. É isso, meus irmãos. Essa é a mensagem. Se Jesus falou, está falado. A nós compete apenas semear. Sermos determinados e cuidar do solo. O solo é nossa mente. Ok? Essa é a mensagem. Fiquem todos com Deus. É o que tinha para hoje. Espero que tenha te tocado de alguma forma. Fiquem todos com Deus e abraço na alma.